Meus queridos irmãos e amigos que está aqui pela primeira vez, é um prazer ter você aqui no meu canal. Que Deus abençoe a sua vida, que este canal Rita Informa seja um canal de bênção para você, que edifique a sua vida, que aumente a sua fé. Nós temos playlists de testemunhos, um mais lindo do que o outro, de outros irmãos, outras pessoas também. E eu espero que seja uma bênção esse vídeo também para sua vida, porque eu tô gravando ele porque eu tô impactada até agora. Até agora. O testemunho que eu vou te contar, eu vou pedir para você compartilhar para muitas pessoas, porque vai ajudar muitas pessoas. Eu tô impactada até agora. Eu vi o testemunho na segunda-feira. Hoje é sexta-feira que eu estou gravando esse vídeo. Esse testemunho não saiu da minha cabeça, de tão impactada que eu ainda estou. E olha que eu vou contar para vocês. É que vocês não tiveram a experiência de ouvir a pessoa, a missionária Regina, contando. A emoção como ela contou, também foi muito forte, porque foi a própria filha dando um testemunho da vida dela, de experiência com a mãe. Então, eu gostaria de começar esse vídeo lendo o versículo que ela leu. Mateus capítulo 15, versículo 11, que fala: mas o que sai da boca do homem, isso é o que contamina, não o que entra. E a missionária Regina começou a contar o testemunho dela. Preste bem atenção. Ela disse que foi criada com a mãe, uma mãe muito rígida, muito dura, mas ela falou que foi uma criação muito difícil. Agora ela disse que a mãe dela espraguejava muito, amaldiçoava muito a vida dela e dos irmãos. Ao ponto de deles ficarem ofendidos, deles ficarem muito tristes, deles questionarem: mãe, uma mãe não fala assim com o filho, uma mãe não deseja o mal pro filho. No testemunho ela fala isso, que ela questionava a mãe, ela e os outros irmãos. Ela falou uma vez que chegou uma fofoca no ouvido da mãe, dizendo que a missionária Regina havia falado mal da mãe, e a mãe acreditou. A mãe não foi até a filha perguntar, né, se era verdade ou não. A mãe acreditou na fofoca. E a missionária Regina disse, ela falou que ela não era evangélica na época, que a própria mãe se ajoelhou no chão e desejou que a filha tivesse câncer. A própria mãe fez isso, fez essa cena. Graças a Deus, glória a Deus que essa maldição não pegou na missionária Regina. Glória a Deus, ela está bem. Porque uma maldição, uma palavra maldita, com ódio, com ira, vinda principalmente de uma mãe, de um pai, pega, irmãos, pega. Se não é misericórdia de Deus, se a pessoa está com a vida totalmente desconcertada, pega-se. E ela contou esse exemplo, todo mundo ficou chocado, você precisa ver a reação da igreja. Todos tiveram a mesma reação. Só que o pior ainda estava por vir. Ela contou também uma parte do testemunho de um irmão dela, que é alcoólatra, também a mãe espagrejava, amaldiçoava ele. E os filhos, ela falou que foram os filhos em geral. Eles sofreram muito. Só que tem exatamente 3 meses que esta mãe morreu. E ela falou que conseguiu contar esse testemunho só naquele momento, porque até então ela não estava pronta para contar esse testemunho. E ela disse o seguinte, que na hora do enterro o caixão teve que ser lacrado. Lacrado. Ninguém viu o rosto da mãe. E os filhos perguntaram para o rapaz que preparou o corpo dela. Eu não sei qual era a função, porque existem várias funções no necrotério. E ele falou assim, que em 15 anos de trabalho, de função, que ele trabalha nessa área, ele só viu o caso que aconteceu 2 vezes. Por isso que eles lacraram o caixão. Em 15 anos de trabalho. O que aconteceu com a mãe dela? Ele disse que tiveram que lacrar o caixão porque a língua da mãe dela saiu toda para fora.
Eu não me lembro se falou a medida, o comprimento, se foi 50 centímetros ou 30 centímetros. Mas falou que a língua saiu toda para fora e ela estava totalmente necrosada, preta, necrosada, podre. A língua para fora. E estava num estado tão feio que eles resolveram lacrar o caixão para os filhos não verem aquela cena. Além de ter já a mãe morta ali, porque independente do que ela fez ou faz, até a missionária Regina falou isso, é a mãe dela, é a mãe que Deus escolheu para gerar ela e os outros irmãos. Ela amava a mãe, né? E ama a mãe ainda. Ela falou que o rapaz que preparou o corpo preferiu pedir para lacrar, para ninguém ficar sofrendo, para ninguém ficar triste com a situação, com a cena de tão forte que era. E quando ela contou isso, houve impacto na igreja, porque até então a gente escuta histórias assim, tem brincadeira, o povo faz brincadeira, essa pessoa é tão fofoqueira que na hora da morte vai ter um caixão para a pessoa e outro caixão para a língua. A gente escuta essas coisas, histórias, brincadeira, zombaria, mas eu nunca ouvi de uma pessoa contando essa história. Essa história é verídica. Eu estava lá na hora, na segunda-feira. Na segunda-feira foi dia 11/6. Vou colocar a data aí certinho. Dia 11/6 de 2024. Eu estava lá, eu ouvi. Eu e um grupo de irmãos que estava no ciclo de oração. Isso é muito forte, porque ela falou que a mãe espagrejava muito os filhos, amaldiçoava os filhos. Devia amaldiçoar outras pessoas também, né? Pessoas assim, elas não se limitam só a algumas pessoas. Qualquer pessoa que fizer, que deixa ela irada, qualquer pessoa que não fizer o que ela gosta, o que ela quer, é motivo de ser amaldiçoado. São pessoas, infelizmente, que sofreram muito, que tem muita mágoa, que tem muita tristeza e que desconta nas pessoas, infelizmente. Porque falar mal, irmãos, é algo que todo ser humano faz. Eu vou ler até um capítulo aqui, ó, em Tiago capítulo 3. Abra a sua Bíblia, Tiago capítulo 3. E o versículo 2, olha o que diz. Por quê? Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. E Tiago capítulo 3 vai falar sobre a língua também, que é um pequeno membro que nós não conseguimos domar. Então, falar mal dos outros é um pecado chamado murmuração, que todo ser humano comete. Vamos supor, se os políticos, se o presidente vai dar dinheiro do Brasil para um país comunista, ajudar outros países e não ajudar o nosso, pode ter certeza que a gente vai murmurar. Mas por quê? Porque é pela injustiça. A gente não aceita injustiça, nem o ser humano aceita injustiça, na sã consciência, né? Então, Tiago capítulo 3 fala bem claro que todo ser humano, se alguém não tropeça em palavra, o teu varão é perfeito. Então não existe ninguém perfeito, perfeito só Jesus. Não existe uma pessoa que não tropeça em palavra. O segredo é você pedir perdão. Agora, no caso da mãe da missionária Regina, era algo muito grave, de maldição. Você amaldiçoar, você ter um prazer de fazer isso. Eu já vi pessoas amaldiçoando o outro só porque eu uma vez recebi carona, eu e meu esposo, de uma pessoa. Um rapaz passou com a bicicleta na frente, ou foi uma moto na frente do carro. Ele botou a cara para fora do carro e gritou: seu maldito! Mas com um ódio tão grande que eu tomei um susto. Eu falei: como é que pode isso? Servo do Senhor não pode ter uma boca assim. Da mesma fonte não pode sair duas fontes. Água doce e salgada. Não pode. E no caso, essa pessoa que nos deu carona era muito assim. Qualquer coisa chamava, amaldiçoava, chamava, é um maldito. Aquele fulano tá um maldito. Isso é muito sério, isso é muito sério. E fala assim, sem temor de Deus, com toda a razão do peito, com todo o direito, vendo que tá certo. Meu Deus, diante de Deus não estamos certo, não.
Falar dos outros, isso é um pecado, essa se chama murmuração. Inclusive, nós temos o nosso pastor Cláudio que fala muito sobre isso. Mas nós temos que pedir perdão ao Senhor primeiramente. Porque a gente peca, irmãos, justamente por injustiça. A gente peca porque a gente não concorda com algumas coisas. E às vezes não é nem pecado, é você não concorda com aquilo. Você pode estar vendo esse vídeo e não concordar com o que eu estou falando. Você vai pecar se não concordar com o que eu estou falando? Pode assim murmurar ou não, dependendo do que você vai dizer. Pode ser murmuração ou não. Agora discordar, não concordo com o que a Rita está falando. Às vezes você não está nem pecando, entendeu? Mas é um vídeo muito forte, um vídeo forte, que eu digo, um testemunho muito forte. Eu saí de lá impactada, eu cheguei em casa e contei pro meu marido. Meu marido ficou assim em choque também, porque isso serve de alerta para nós usarmos os nossos lábios para abençoar e não amaldiçoar ninguém. Mesmo que faça algo ruim para a gente, nossa obrigação é nos ajoelharmos e Senhor, abençoa a tal pessoa. Senhor, abençoa ele, abençoa ela, mesmo que tenha ofendido ou magoado. Mas é só o Senhor, e tem coisas que só Deus que vai agir com justiça, não somos nós. Tem coisas que está tudo nu e patente diante dos olhos de Deus, e no tempo certo Ele vai agir, não somos nós. É Ele que põe, é Ele que tira, é Ele que exalta, é Ele que humilha e abate o soberbo. A Bíblia diz bem claro. Que Deus abençoe esse vídeo e compartilhe para alguém que você sabe que gosta de amaldiçoar, espraguejar, ter uma boca que só Deus. Isso é muito triste. Então, que sirva de exemplo, sirva um grande exemplo para mim. Eu espero também que sirva um grande exemplo para você, esse testemunho verídico, real. Não é conto de carochinha, não estou inventando, não estou contando histórias de que outra pessoa contou, que outra pessoa contou. Eu ouvi da própria filha. E que Deus abençoe a sua vida, te dê um dia de paz. Ative o sininho para você não perder, se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder nenhum testemunho, nenhuma experiência que será postado neste canal. Que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus.